Criação de conteúdo é muito tentativa e erro, sabe? E até porque dificilmente para criação de conteúdo você tem um manual, um curso, um passo a passo. Eu acho que é realmente algo experimental. Tentam te vender que tem. Exato. Mas não tem fórmula mágica, né? Não tem. E é muito do que você quer entregar e de como o seu público vai reagir. Pode ser que o que funcionou pro Jean, se eu tentar fazer, não vai dar certo. Né? Minha audiência vai reagir de uma forma diferente. Eu preciso adaptar para como aquilo se relaciona com a minha imagem, com a minha pessoa e algo que seja pessoal, que eu estou fazendo porque eu gosto, com o meu toque, com a minha fala, do jeito que eu quero me posicionar, com a edição que eu acho que se encaixa mais. Porque se a gente for seguir receita de bolo, vai voltar para uma panfletagem. Por mais que seja um conteúdo, poxa, daquele cara deu certo, vou tentar copiar. Não vai dar certo. É que assim, tem áreas que é muito mais fácil de você criar, né, conteúdo, que é uma área, por exemplo, mais humana, sei lá, algo mais contraído. Eu que estou numa área muito técnica, é um desafio você criar conteúdo e é um desafio você fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas, né? Então você tem que usar muito da criatividade e tentar se aproximar ao máximo do dia a dia dela. Uma coisa que a gente vê justamente é o techniquez, né? Usar uma língua que só quem está no mundo técnico entende. Né? E isso é um erro muito grande, porque o cliente lá na ponta não vai de forma alguma entender. A gente conversou sobre isso, né, antes da nossa gravação, e sobre essa questão de, poxa, eu vou falar um negócio que só o meu par vai entender. Então, só quem também trabalha com TI vai entender, meu concorrente vai entender, o meu funcionário vai entender. E pode ser até que eles gostem do conteúdo. Não o meu cliente. Por exemplo, eu gosto de ver vídeo técnico de dispositivo, assim, mas talvez o público geral em massa não é o que vai ser aproveitado por eles. Isso aí, a compreensão de qual é o público e, em cima de qual é o público, qual é a melhor linguagem, né? Mas eu aprendi realmente essa questão de simplificar a linguagem foi precisando vender aquele serviço meu. Porque, como eu falei aqui, eu atendo o consumidor final. Então, quando uma máquina ela chega para manutenção, que eu preciso trocar um HD, que eu preciso trocar uma memória, por exemplo, né, ou trocar uma placa-mãe, para mim justificar para o cliente a necessidade do gasto dele, se eu falar em termo técnico, muitas vezes ele acaba não me entendendo, entendeu? É porque gera muita confusão, né? Vamos pensar num cara que é bem leigo. Uhum. Se eu falar alguma coisa relacionada à memória. Memória é onde eu guardo as coisas na minha cabeça. Então, Exato. memória é onde eu armazeno todos os dados. Não, isso é HD. Tá, mas não é HD, é SSD. Tá, mas peraí, qual que é a diferença? O SSD ou HD? Complexo, Tá falando né? que esse negocinho pequenininho custa mais do que esse Mais negócio que o grandão. aqui? Pô, não faz sentido. Por que o negócio de 128 é mais do que de 1 tera? Foi por aí a É necessidade. complexo, né? Foi por aí a necessidade. Parece uma coisa idiota pra gente. Mas só Pra esses gente- termos aqui já confundem a cabeça do usuário. Confunde muito. E às vezes a gente pensa, mas é só pessoa de idade que tem dificuldade, às vezes, nada. de lidar com tecnologia, de entender esses termos. As pessoas mais jovens também. Porque né? eles sabem usar bem, né? Não necessariamente ela precisa entender de tecnologia só por ela ser jovem. É isso Ela aí. pode ser ótima em outra área, entendeu? Assim como eu sou bom com tecnologia, mas sou péssimo em agronomia, por exemplo. Aham. Sabe? Então, E às vezes a gente acha que todo mundo, só por a gente estar vivendo nessa era tecnológica, que todo mundo é obrigado a saber aquilo que a gente está falando, né? Mas eu acho que o ponto é assim, tipo, pode ser realmente que o jovem ele seja um usuário melhor. Sim. Então, a facilidade de uso da tecnologia, realmente, quanto mais novo, A pessoa né, claro, com N exceções, Uhum. mais fácil, né, da pessoa usar essa tecnologia, porque nasceu com isso na mão. Né? Dá um mouse pra quem nunca mexeu, é complexo. Sim. Mas pode pegar qualquer celular e entregar na mão de uma criança que ela vai saber usar. Agora, não necessariamente sabe o que tem dentro. Não faz ideia de não como funciona. funciona. Isso. Né? Então, é difícil para todo mundo. E essa questão da linguagem, para mim, é chave. Um dos maiores erros que eu vejo, e eu acompanho as redes sociais de muitos parceiros nossos, de muitas empresas, até para entender realmente, enfim, por N motivos, mas sempre, sem exceção, eu esbarro com coisas onde o cara ele tá falando, parece que ele tá conversando com ele mesmo. Como se quem estivesse assistindo do outro lado fosse ele. E nesse caso, acho que é o maior erro que ele podia estar cometendo. Porque, justamente isso. Claro, ele não vai usar necessariamente esses termos para falar de serviços gerenciados, etc. Uhum. Mas ele vai usar termos e ele vai falar de um jeito que só quem tem uma bagagem, só quem tem esse embasamento vai entender. E aí, o público-alvo dele fica boiando. Tipo, isso aqui não é para mim. Isso realmente não é para mim. Né? Porque ele vai, que nem aqui na área de vocês, ele tá vendendo ali para uma pessoa que não necessariamente entende o mesmo termo que você tá falando. Né? E é o cara que tem o dinheiro, é o cara que vai assinar o É isso aí. contrato, né? Então isso você aí. precisa falar a linguagem dele.
E o problema ainda que agrava no nosso cenário é que, assim, na manutenção de dispositivo, mano, meu dispositivo parou, eu preciso consertar isso aqui, eu vou gastar dinheiro. Mas No nosso caso, eu tô falando para você reinvestir no seu parque para que daqui 2 anos eles estejam ainda funcionando. Então, é uma coisa que você não tem problema ainda, que eu quero tentar evitar e eu preciso tirar dinheiro de você. Então, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque o cara, muitas vezes, por não entender, fala assim, não precisa estar funcionando ainda. Exatamente. Deixa o funcionário demorar 3 minutos para abrir o Word dele, quando demorar 5 ele reclamar, aí eu troco.